em Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 20, diz assim a palavra de Deus, acompanhe sua Bíblia. Olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. E agora, diante da Tua presença, Senhor, nós nos humilhamos, nos prostramos e reverenciamos a Tua palavra e a Tua voz e o Santo Espírito de Deus que está neste lugar. Tu estás aqui, Senhor, e Tu tens liberdade entre nós. Tens liberdade para agir. Tens liberdade para falar, para transformar corações. Afinal, ó Deus, tudo está no controle das Tuas mãos. Esta noite já estava determinada no Teu coração antes da criação do mundo eternamente. Porque hoje o Senhor quer falar conosco. Nós Te reverenciamos. Reverenciamos a Tua voz. Que nessa noite o Senhor fale conosco. Senhor, tira toda a incredulidade do nosso meio. Senhor, tira toda barreira e muralha nos corações, nas almas. Tudo aquilo que o coração humano levantou para impedir a Tua palavra de chegar em terreno fértil. Mas Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. E cremos que quando Tu estás agindo, Espírito Santo, nós não podemos resistir. A Tua graça é irresistível, ó Deus. Agracia-nos nesta noite. Usa-me, Deus, eu me coloco em Tuas mãos. Me entrego como vaso em Tuas mãos, Senhor. Edifica-nos a todos nós como Tua igreja.
em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode se assentar. Alô. Bom. Irmãos, nossa visão como igreja precisa ser a visão de Deus para este mundo. Nós não podemos olhar para esse mundo como o mundo vê. Nós não podemos olhar para este mundo como nosso coração humano acha que as coisas devem ser. Nesse mundo, desde a queda do homem, porque Deus criou todas as coisas em plena perfeição, não havia pecado. Deus colocou o homem e a mulher naquele jardim para povoarem a terra, para refletirem a glória de Deus, a expressão mais perfeita da criação de Deus. Nós somos, irmãos, aquilo que Deus fez de melhor na criação. Deus criou os homens superiores aos anjos. Mas o pecado quebrou tudo isso. E as consequências se alastram desde então sobre toda a terra. E aqui Jesus está falando de situações reais e que sempre nós veremos nesse mundo. Desde que o mundo é mundo, depois da queda, até hoje continuará assim, até a volta de Cristo, até que o Senhor irá recriar todas as coisas. Como diz em Apocalipse, João viu novos céus e nova terra, uma nova criação. Os pobres sempre existirão, e a palavra de Deus afirma isso. E Jesus fez questão de repetir. Os pobres sempre estarão. Não haverá fim da pobreza jamais nesse mundo, irmãos. Jamais. Nunca haverá o fim da pobreza, nem da miséria. Os pobres sofrerão injustiças e opressões. E cá entre nós não somos pobres. É porque a gente está acostumado a olhar para o nosso círculozinho de amizades. Ou nos comparamos com os milionários ou bilionários. E aí achamos, eu sou pobre. Mas quando a gente vai ver a população mundial, nós não sabemos o que é pobreza. Nós não sabemos o que é miséria, porque nós temos um teto para morar, temos mais de uma peça de roupa, temos alimento todos os dias na nossa mesa. E ainda temos luxos na nossa casa, porque são luxos. Porque depois dessa pandemia, mais da metade da população mundial está vivendo em pobreza ou miséria. E ter um ar-condicionado na nossa casa, uma geladeira, luz elétrica, isso são luxos. Porque bilhões de pessoas não sabem o que é isto. Estamos falando de bilhões. Então, pobres sempre existirão. Sempre sofrerão injustiça, opressão, a fome.
cada vez mais aumenta na Terra. Quanto mais cresce a população mundial, mais fome, mais desigualdades. Isso não vai acabar. Sempre existiu, continua existindo e não vai terminar. Ou a gente olha para esse mundo com o olhar de Deus, com o olhar de igreja, ou a gente vai se perder. A fome só vai aumentar, cada dia mais, irmãos, milhares, milhões de pessoas morrem todos os anos de fome. A gente não sabe o que é isso, irmãos. Pessoas morrem de fome porque não conseguem comer, não tem nada para comer dia após dia, até o seu corpo definhar e sua vida se esvair. E nós não estamos falando de meia dúzia, estamos falando de milhões, todos os anos. Isso vai acabar? Não vai. Não vai. As lágrimas neste mundo, os que choram, que Jesus aqui cita também, dos que choram, as lágrimas nesse mundo jamais acabarão, jamais passarão. Não adianta querer esperar ou pensar e criar uma expectativa que nesse mundo haverá plena alegria, plena satisfação. Não haverá. Se nós somos cristãos e olharmos para a vida do nosso Senhor, nós já veremos que a vida dele não foi de alegrias. Tudo indica que ele perdeu seu pai antes de começar o seu ministério, porque José não é mencionado em nenhum dos evangelhos durante o ministério de Jesus. Ele perdeu o seu melhor amigo, ele chorou diante do túmulo do seu melhor amigo. Ele chorou ao avistar Jerusalém e ver que aquele povo é um povo duro de coração, que não queria se render a Deus e a sua palavra. Ele sofreu na cruz dor, lágrimas certamente caíram dos seus olhos. As lágrimas, a dor, o sofrimento nesse mundo jamais acabarão, irmãos. A gente não pode criar uma expectativa, um mundo ilusório, irreal, nesta terra, de que um dia, aqui nessa terra, tudo será maravilhoso, só de alegrias. Não. E quanto mais o tempo passa e o mundo afunda, mergulha de cabeça no pecado. Eu tenho falado aqui porque a frase que mais a gente ouviu ano passado foi: depois que isso tudo acabar, que acabar esse lockdown, que acabar esse confinamento, todos vão melhorar, o mundo será melhor. Irmãos, o mundo está pior do que estava em 2019. Essa semana, uma mulher foi presa porque a sua namorada esquartejou o seu bebê de meses, cortou os 2 braços e as 2 pernas e enterrou a criança. A pandemia mudou alguma coisa? Só estamos vendo coisas piores. Piores. Mais ganância, mais falta de amor, mais tristeza. O mundo está definhando dia após dia. A perseguição ao evangelho sempre haverá, irmãos. Sempre seremos odiados por esse mundo. O mundo nos tolera, mas eles não gostam de nós, porque nós não compartilhamos, porque nós não aceitamos as suas práticas pecaminosas que desagradam a Deus. E quando a gente se posiciona e fala: eu sou contra o aborto,
Eu sou contra o homossexualismo. Acabou. Você vai perder família, você vai perder amigos, as pessoas vão se colocar contra você. Mas não tem por onde fugir, porque cada dia a coisa está afunilando mais. Ou a gente se posiciona em relação ao que cremos, ao que somos, ou nós vamos viver uma falsa vida nesse mundo, fantasiando para todos que nós somos amigos de todos. Mas nós precisamos nos posicionar que a perseguição sempre existirá e cada dia mais está sendo feroz. Pastores têm sido presos e assassinados, igrejas fechadas em todo o mundo. Irmãos nossos têm sido mortos só porque professam sua fé em Jesus Cristo. Simplesmente por isso. Qual foi seu crime? Confessar um Deus. E não abandoná-lo, não renegá-lo. É dado uma última chance, ou você renega, diz que você não crê em Jesus, ou você morre. E milhares de irmãos nossos estão morrendo todos os anos, porque dizem, eu não vou negar a Jesus. Pensa que isso está longe da gente? Não está não. Está bem perto. Muitos casos na América do Sul. E no Brasil deu uma refreada. Deu uma freadinha, segurou um pouquinho. Pela graça e misericórdia de Deus. Senão, irmãos, não sei se nós estaríamos aqui hoje. Deus ouviu as nossas orações e está dando mais uma chance à igreja no Brasil. Mas, infelizmente, a igreja está desperdiçando isso. Que a igreja não está pensando em mudança. Nós vemos uma igreja indo na contramão do Evangelho de Jesus. Uma igreja mundana, uma igreja pecaminosa, uma igreja que quer participar de tudo no mundo, que quer fazer diferença, mas não com a palavra de Deus. Amados, a gente não vai encontrar alegria ou felicidade buscando uma autojustiça ou tentando resolver os problemas do mundo. E um dos grandes pontos focais que a igreja no Brasil está atravessando e também no mundo é porque a igreja perdeu a visão da sua missão. É porque a igreja começou a achar que ela tem que resolver os problemas do mundo. É porque a igreja tem tentado acabar com os famintos, fazer parar os que choram. A igreja quer fazer algo para que o mundo seja diferente, mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar que o mundo está condenado no pecado e a única solução é aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para ter a vida eterna com Ele. Essa é a nossa missão. Nós não fomos chamados para acabar com a pobreza no mundo. Isso é política. E infelizmente a gente vê hoje a igreja politizada. Vemos a igreja envolvida e querendo estabelecer o reino de Deus na terra. Acham que nós vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo está condenado por Deus. Quem somos nós
para mudar algo que Deus já determinou. Não vamos. Não vamos. E nós não encontraremos uma alegria, uma felicidade buscando essa autojustiça. Bem, eu vou tentar fazer uma justiça, algo com as minhas mãos, tentar resolver os problemas desse mundo. Não é esse o nosso chamado, porque, amados irmãos, só haverá verdadeira justiça, verdadeira paz e verdadeira perfeição no céu. Só lá. Apocalipse diz que lá não haverá choro, lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, lá o Senhor alimentará as nossas almas todos os dias. Lá do seu trono corre um rio de águas vivas que sacia a nossa sede. Lá não haverá necessidade de sol e lua, porque a glória de Deus ilumina a igreja. Só lá. João não aponta para a terra, João diz: é o céu. O Senhor me levou lá, é lá, e não aqui. Então, uma perda de tempo a gente empenhar forças, recursos, achando que vamos conseguir mudar alguma coisa neste mundo. E o pior, irmãos, é que a gente tem visto cristãos, uma parcela da igreja, trazendo para o seu coração amarguras e sentimentos, porque olham para o mundo e não veem nada acontecendo, ou pelo contrário, só veem injustiças, só veem mais pobreza, mais fome, mais choro, mais sofrimento. E aí, irmãos, começa a brotar e ser semeado no nosso coração um espírito de vingança. Ah, se eu pudesse fazer isso. Começamos a ser vingativos e rancorosos com governos, com autoridades, com instituições, achando, bem, esse aí que é o errado. Então, se eu pudesse, eu resolveria isso. Isso é vingança. E a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. E que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. O nosso papel não é olhar para essa terra e olhar para os governos e achar, esse ou aquele ou aquela, isso, aquilo. Jesus não se levantou contra o Império Romano, um império cruel. Eles odiavam os judeus. Pôncio Pilatos, diz relato de Flávio Joséfo, que ele tinha prazer em ver sangue humano escorrendo da pessoa. Ele sentia alegria, satisfação em ver a morte de um ser humano. Isso lhe dava prazer, ainda mais se fosse um judeu. Em algum momento, Jesus pregou contra o Império Romano. Você vê nas Escrituras Jesus falando algo contra o Império Romano? Não. Porque, queridos, impérios se levantam e impérios caem, porque Deus os levanta e Deus os derruba. Porque Ele é Deus.
Ele tem o governo de todo o universo nas suas mãos. Tudo está no controle dele. Pode ser os mais cruéis. Quem permitiu que Adolf Hitler se levantasse foi Deus. Foi Deus. Quem permitiu que o Império Babilônico invadisse Jerusalém e a queimasse, a destruísse e matasse os judeus e os levasse cativos para a Babilônia, foi Deus, e Ele deixa claro isso. Como Ele deixa claro ao falar com Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó e vou botar ele lá no pó, porque ele vai ver que eu sou o único e verdadeiro Deus. Não há coração humano, não há poder, não há governo que possa suplantar o poder do nosso Deus. Ou seja, ficar um coração cheio de vingança, de rancor, é não ser feliz, é não ser um bem-aventurado. É o que Jesus estava falando aqui. Você não vai encontrar plena satisfação, alegria, felicidade em Cristo, olhando para esse mundo e odiando pessoas, atitudes, governos. Não. Isso é um sentimento nocivo à igreja, ao coração cristão. Porque essa não é a nossa chamada, essa não é a nossa missão, porque nós não vamos resolver os problemas do mundo, muito menos Deus. A solução que Deus tem é Cristo Jesus e o juízo final. Naquele dia, tudo isso irá acabar, onde Ele vai separar os salvos daqueles que são condenados. Acabou. O que eu tenho que fazer? Não tem que ficar alimentando ressentimento, ira, sentimentos corrosivos à alma e à fé. A gente tem visto cristãos definharem na sua fé, porque estão se afundando, se envolvendo em questões desse mundo, achando que vamos resolver isso e não vamos. Nós não temos que apontar para soluções nessa terra, nós temos que apontar para Jesus. O mundo tem que ver em nós Jesus Cristo, que é a única esperança para esse mundo que está perdido. Toda injustiça desse mundo, irmãos, toda injustiça um dia será julgada pelo Senhor. Nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos levantar juízo. Um dia Deus julgará todas as coisas. E o que Jesus está dizendo aqui, versículo 23, regozijem-se, alegrem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Irmãos, um dia nós veremos Deus julgando todas as coisas, todas. Não só as nossas injustiças que foram feitas conosco, mas com tantas outras pessoas. Deus julgará cada um segundo a sua lei. Qual é a nossa alegria? É que um dia eu também passarei pelo juízo, mas eu tenho que passar para a salvação da minha alma. A minha alegria é me manter firme e saber que um dia eu vou entrar no descanso do meu Senhor, onde não haverá nada desse mundo mau. É a única alegria que a gente pode ter. Porque no mais, os ricos, Jesus deixou claro aqui, os fartos, aqueles que já são felizes, aqueles que são os bem-sucedidos, renomados, justiçados, esses vão ter o justo juízo um dia.
Esses um dia terão seu justo juízo. Não precisamos fazer nada quanto a isso. Precisamos apontar para Jesus e testemunhar no que Cristo tem feito em nossa vida e viver uma vida não conforme os padrões desse mundo, irmãos. A nossa vida tem que ser diferente para que esse mundo veja. Mas espera aí, você não se incomoda? Me incomodo. Porque a única maneira do pobre ter o seu problema resolvido, não da sua pobreza, mas a da sua alma, é em Jesus. O único modo do faminto resolver o seu problema, não só da sua fome, mas da sua alma, é Jesus. O único modo daquele que está chorando, cheio de angústias e atribulações, de ver a sua vida mudando, é em Jesus Cristo. Não importa no reino de Deus o que temos, o quanto ganhamos, as tribulações que passamos, importa uma coisa: nós temos que nos alegrar na alegria da nossa salvação. E é isso que nós temos que apontar para o mundo. É isso que nós temos que mostrar ao mundo, porque o resto Deus vai julgar. Então não tem que envolver o meu coração nessas coisas e tentar resolver isso, mas apontar para Cristo, porque o problema desse mundo é o pecado. É o pecado. E quando nós nos arrependemos, entregamos nossa vida a Cristo e buscamos uma transformação de vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser transformadas. O que está acontecendo? Às vezes, até a vida da pessoa muda. A vida financeira era toda enrolada, era toda endividada, e a vida começa a caminhar melhor. A sua saúde era toda debilitada e Deus chega e traz cura. A sua família era um caos e Deus vai, restaura casamento, Deus opera, Deus vai fazendo outras coisas que a gente nem espera, porque quando Jesus entra na vida do ser humano, as trevas do pecado saem, a luz do Senhor entra e tudo começa a ser novo. Já começamos a experimentar um pouquinho, uma amostra do que será o céu. Ainda não é o céu, mas a gente já está provando daquilo que Deus tem preparado para nós. E é isso que nós temos que apontar ao mundo. Nós podemos mudar algo na sociedade? Sim. Como? Com uma vida cristã piedosa. É isso que o mundo está esperando da igreja. E a igreja se perdeu. Ao invés de mostrar uma vida cristã piedosa, uma vida santa que influencie tudo o que fazemos, seja no estudo, no trabalho, negócios, relacionamentos, cidadania, solidariedade, política. Imagina se a igreja estivesse adentrando em cada um desses setores, mas para honrar a Cristo Jesus, para ser verdadeiramente sal e luz. Você imagina o que iria acontecer dentro de certas empresas, dentro dos serviços públicos, dentro das faculdades, das escolas, nos negócios, o que iria acontecer na política. Mas o que a gente tem visto? Que a igreja quer mudar a sociedade, não sendo sal e luz, mas fazendo as mesmas obras malignas das trevas, cometendo os mesmos pecados, vivendo do mesmo modo. E não é isso. Nós podemos mudar alguma coisa no nosso bairro, na nossa família, na sociedade, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil. Podemos. Vivendo uma vida cristã piedosa, a ponto que as pessoas olhem para nós e digam: você é diferente, você tem algo que eu quero. E o que é isso? Jesus.
porque foi Ele que mudou a minha vida. Se eu sou assim, se eu sou feliz, se eu sou pleno, é porque Cristo Jesus habita em meu coração. Eu não preciso alimentar o pobre, ou o faminto, ou secar as lágrimas e deixar bem, já fiz alguma coisa. Isso não é suficiente. Se ele não se arrepender dos seus pecados e vier para Jesus, nada mudará. E por isso que a gente está vendo o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado afundando cada vez mais, porque a igreja perdeu a sua missão. A igreja se corrompeu. A gente vê hoje, antigamente, poxa, na hora de contratar um funcionário, se falasse assim, ó, ele disse que é crente, que é evangélico. Antigamente não tinha essa expressão evangélico, né? Ele é crente, ele é Bíblia. Então bota ele na tesouraria, porque os crentes são honestos. Bota ele lá no caixa. Hoje, Jesus, o crente está fazendo pior do que o ímpio. Como vai mudar alguma coisa? Os jovens estão vivendo da mesma maneira que o mundo. As meninas querem viver de uma forma sensual. Os rapazes querem sair com todas as garotas possíveis, vivendo na prostituição. Os casais hoje, já não há mais fidelidade, há divórcio, à torta e à direito. Como o mundo vai olhar para nós e ver que é possível viver uma família feliz em Cristo Jesus, se nós não somos sal e luz nessa terra? Irmãos, as famílias ao nosso redor continuarão acabando, definhando e sendo destruídas. Porque elas não precisam de uma política pública, elas precisam de Jesus. Precisam de Jesus. E nós temos que influenciar, sim, desse modo. Com uma vida cristã piedosa. Não é fazer militância partidária, não é levantar bandeiras de partidos, vamos para as ruas. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou e nos ordenou a irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o chamado da igreja. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. É a única coisa que vai nos dar felicidade, é saber que não importa se nós passarmos por pobreza, por fome, por choro, ou ódio, ou perseguição, não importa. E aqueles que estão desfrutando de tudo do bom e do melhor sem Jesus, Cristo deixa claro, ai deles. Eles não querem saber de mim, mas eles pagarão o preço. Mas o meio desse texto, Jesus deixa claro: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Não há prazer maior, não há alegria maior, não de olhar para esse mundo e ver que as coisas vão de mal a pior, mas olhar para a nossa vida e dizer: eu estou a caminho dos céus. E eu tenho que apontar para outros, é lá. É lá. Lá que há a solução. Lá há a esperança. Em Jesus, a sua vida também pode mudar. Ao invés da gente ficar preocupado, se envolvendo com o que está acontecendo por aí, se preocupe em pregar a palavra de Deus e mostrar: olha, há uma esperança em Jesus Cristo. Há uma esperança em Jesus. Coloque a tua alegria na salvação, não nas coisas desse mundo, dessa terra.
A nossa alegria tem que estar lá, porque um dia nós ouviremos dele, se nós permanecermos fiéis, nós ouviremos dele: seja bem-vindo no descanso do teu Senhor. Há alegria maior do que essa? Há prazer ou satisfação maiores? Não. E é disso que esse mundo está precisando, irmãos. E cabe a nós levarmos isso com o nosso modo de vida, nosso comportamento, nosso testemunho fiel do nosso Senhor, de mostrar para esse mundo em tudo que a gente faz, seja nos estudos, nos negócios, no trabalho: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu vou honrar o meu Deus, eu vou honrar o meu Senhor. E essa tem que ser a nossa alegria, e levar muitos a Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor diga: vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vivemos num mundo caído, num mundo perdido, vivemos num mundo mau e que está morto, sepultado no mal. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos dado vida. Mas, Senhor, nós precisamos guardar o nosso coração para que não percamos a nossa missão. E a nossa missão é anunciar a salvação em Cristo Jesus, anunciar as boas novas, as boas notícias. Enquanto o mundo espera boas notícias políticas, boas notícias científicas, boas notícias de tantas coisas, nós temos as boas novas que podem mudar a vida do ser humano. Senhor, em primeiro lugar, nos faz lembrar que tudo que passarmos nessa terra, um dia será recompensado por termos servido a Ti de todo o nosso coração. Assim como aqueles que não querem saber de Ti, aqueles que têm virado as costas para Ti, um dia prestarão contas. Nada passará impune aos olhos do Senhor, do Rei da Glória, do justo juiz. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Não importa as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós somos felizes, bem-aventurados, porque nós estamos a caminho da eterna glória nos céus. Lá não haverá aflições nem sofrimentos. Lá contigo, Senhor, reinaremos eternamente. Meu Deus, reacende essa alegria no nosso coração nessa noite. Reacende essa bendita esperança que não é para esta vida, não é para esta terra, mas é para o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Oh, Jesus, nos levanta, Senhor, como igreja na terra. Que a mudança que venhamos a causar nas vidas não seja tentar fazer o que o mundo faz,
mas seja mostrar a esse mundo que nós vivemos uma vida piedosa, santa, consagrada, separada, diferente, e que ilumine as trevas nas vidas, nos corações, e que venha salgar, dar um sabor a essas pessoas que estão tão desesperançadas. Ao olharem para nós, elas verão: como você consegue isso? Não é meu, vem do meu Deus, e Ele quer te dar isso também. Ele quer salgar a tua vida, iluminar o teu ser. Senhor, que sejamos os causadores de mudanças na nossa vizinhança, na nossa família, no trabalho, na faculdade, na escola, entre os amigos. Que eles vejam em nós que há um grande regozijo, uma grande alegria, um profundo gozo no nosso coração. E não é porque tomamos uma vacina, não é porque estamos empregados, não é porque recebemos um auxílio. Não, a nossa alegria vem do nosso Deus. A nossa alegria vem de Ti, Senhor, não das coisas dessa terra. Porque ainda que a doença nos derrote, o corpo físico, a nossa alma descansará nos braços do nosso Pai. Meu Deus, seja essa a nossa alegria, a alegria da Tua igreja. Não se a economia vai bem ou mal, se temos dinheiro ou não, mas que seja alegria de saber que o Deus que sustentou 2 milhões de pessoas num deserto é o Deus que cuida de mim. Aleluia! Tu és o melhor auxílio emergencial que nós precisamos. O auxílio que vem do céu. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso prazer. Essa é a nossa esperança. E que jogue fora toda a tristeza do nosso coração nessa noite, toda dúvida, toda apatia, todo desânimo, toda incredulidade, todo ressentimento, toda vingança, toda ira, que saia do nosso coração. Nós repudiamos esses sentimentos. Lava-nos, Espírito Santo de Deus. Lava-nos, Espírito Santo de Deus. Limpa-nos, Senhor. Flua nessa noite, Espírito Santo, em nosso viver. Sopra em nossa vida, ó vento. Sopra, ó vento. Sopra, ó Espírito. Sopra. Sopra, levando toda impureza, toda sujeira. Sopra, trazendo vida a nós, trazendo alegria ao nosso coração. Que a nossa alegria não seja as notícias que estão no noticiário. Que a nossa alegria seja as boas notícias da salvação eterna. Que seja a Tua palavra o arrimo da nossa sorte, o nosso sustento, o nosso pão diário. Que o Senhor venha agir em cada coração aqui nessa noite. E que hoje comecemos a viver, Senhor, como igreja na terra. Igreja na terra. As pessoas estão esperando que a gente siga os passos delas. Elas estão sem direção, estão cegas. Mas nós temos a Tua palavra, que é lâmpada e luz para nós. Nós temos a direção para a nossa vida. Nós temos algo que sustenta a nossa fé, que é o autor da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus,
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, Deus bondoso, refúgio e fortaleza, rochedo da nossa salvação, nosso libertador, nosso Salvador. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, o regozijo do nosso ser. Cristo Jesus, a esperança da glória, a esperança da glória. Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vem agora sobre cada coração e sopra, Espírito Santo. Sopra, Senhor, uma alegria que nunca foi sentida, que é o gozo do Teu Espírito. Oh, Senhor, nós queremos provar em meio ao deserto, em meio às tribulações, a alegria do Senhor, que é o que nos fortalece. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja. E obrigado, Jesus, pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado pela Tua obra em nosso viver. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Que a igreja alegre e feliz do Senhor diga: vamos aplaudir a Ele. Exaltado seja o Senhor, acima de todo nome, seja o Teu nome, Jesus. Glorificado, magnificado, santificado seja o nome de Cristo Jesus. Glórias, 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 glórias a Ele, glórias a Ele. Essa é a alegria que a gente tem. Essa é a nossa alegria. O resto não importa, irmãos, porque a igreja do Senhor sempre prevalecerá. A igreja triunfou sobre o Império Romano. A igreja triunfou na Idade Média. A igreja triunfou na época das trevas. A igreja triunfou durante a Reforma. A igreja triunfou no período do absolutismo, das monarquias. A igreja triunfou. A igreja triunfou em 2 guerras mundiais. A igreja tem triunfado dentro dos países comunistas, anticristãos que odeiam Jesus. E lá está a igreja servindo e adorando ao Senhor. Porque Cristo Jesus deixou bem claro que a igreja que está afirmada na declaração de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Amém? Fala para o seu vizinho: você vai prevalecer. Fala para ele: ó, em Jesus. Diga ainda aí para o seu vizinho: fale de Jesus para alguém. Diga para o seu vizinho: anuncie as boas novas do Evangelho.
Porque há esperança para esse mundo, irmãos. E ela está em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Você tem uma excelente semana. Temos cantina funcionando? Temos, né? Já vai ser projetado aí. Então, antes de ir embora, você pode dar um pulinho lá atrás, fazer um lanchinho, cachorro quente com refresco. Aí, dá um pulinho lá atrás antes de ir embora. Compra um lanchinho pro seu filho, né? Deixa escorrer um pouquinho aí, quem tem os pequenininhos, né? Aproveita enquanto isso, faz um lanche lá. Que você tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Quarta-feira estaremos de volta. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, pela Tua palavra, pelos louvores que entoamos a Ti. Porque nós cremos que Deus está nesse lugar. E a gente veio aqui, Senhor, para Te adorar, para Te cultuar. Nós não viemos aqui para um encontro social, nós viemos aqui para prestar um culto a Ti. Receba, Senhor. Receba os nossos cânticos, a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas orações, as nossas intercessões, o nosso clamor. Receba, Senhor, a nossa submissão e rendição à Tua palavra. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, o domínio e o poder e o reino sejam para Ti eternamente. Que a igreja de Cristo Jesus diga: Deus te abençoe rica e abundantemente. Você vai na paz do Senhor Jesus. Antes de sair, cumprimente seus irmãos. Até quarta-feira às 7:30 da noite.